Aleluia! Paz do Senhor para todos os irmãos, né? Nossos guerreiros, soldados de Cristo. Uma oportunidade maravilhosa, né? Que Deus está nos dando de estarmos aqui reunidos. E na verdade, esse encontro que a gente tem aqui é gostoso, parece que nós estamos no culto, né? É diferente, esse é o terceiro curso de teologia que eu faço. Eu comecei um, não deu para terminar. Depois eu comecei o outro, o pastor, ele falou, olha, só tem o grupo da senhora, do Voz da Verdade, precisamos de mais pessoas para poder a gente voltar a dar continuidade, e o pastor, né, não chamou mais a gente e ficou pela metade de novo. E aí, eu estou aqui, em nome de Jesus, minha filha decidiu a vir, eu falei, eu vou também. Eu gosto de ver a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é rica, ela é maravilhosa, ela se renova a cada dia e nunca ela se torna assim, igual. Cada pregador que você ouve tem uma revelação diferente e a gente aprende cada dia com cada um. Irmãos, a palavra, ela é maravilhosa. E nunca nós sabemos o suficiente que nós achamos, né, que já estamos assim, inteirados de tudo, jamais. Ela é revelada e nós vamos assim aprendendo cada vez mais e Deus vai dando e o Senhor vai multiplicando o entendimento da gente e nós vamos crescendo na graça e conhecimento à medida que a gente ouve. Né? Eu fico sentada ali ouvindo o pastor pregar, eu digo, que gostoso Jesus, né? Diferente, viu? Pastor Fernando, diferente esse curso de teologia aqui, bem descontraído e o livro também bem mais claro, é gostoso de ler, você aprende coisas novas, né? E recebe mais informações. Então eu estou aqui em nome de Jesus, agradeço a oportunidade ao pastor, né? Não esperava esse convite, né? E até fiquei animada quando eu soube que era o pastor Cidinho que está antes de mim, eu falei, ai Deus, ele é tão simplesinho, tão amigo da gente, né? E eu conheço bem ele, né? Ele conhece bem minha filha por causa do trabalho de criança. Mas a gente conhece no Espírito Santo, né? Aqueles que amam a Jesus, que amam a palavra, que amam as almas. E a gente aprende a amar e a considerar os servos de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento, né? Nós vamos então estudar juntos e eu espero ser uma bênção para você, porque vocês têm sido uma bênção para mim. Chegar aqui e ver vocês aqui é uma alegria. E vamos então, nós estamos aqui, foi me dado um livro, um capítulo da Bíblia, mais uma profundidade assim, tremenda, né? Porque o propósito dessa epístola, na verdade, é o tratado da fé cristã genuína, é para que os cristãos verdadeiros eles possam assim se firmar e não se abalar e, como o pastor falou, não se confundir. Nós temos o conhecimento da verdade, os falsos profetas estão aí, os falsos mestres estão aí, sempre tiveram no nosso meio. E uma vez assim, eu perguntei para a igreja e disse assim, vocês sabem identificar os falsos profetas? Eu quero que vocês respondam, vocês sabem identificar os falsos profetas? Eles falaram que não. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, Bíblia, tem que estudar a palavra de Deus, porque como já foi lido, né, pelo pastor aqui, pela igreja, vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo, porque o Espírito Santo do Senhor nos revela a palavra, e o Senhor falou, aquele que crê em mim nunca será confundido. E a palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas perguntas. E como foi falado pelo nosso pastor, antigamente a gente corria no dicionário, eu tenho livros e livros e livros e livros, dicionário de tudo quanto é editora, e hoje nós temos essa facilidade de ir no Google, e ali também, como o pastor falou, né, a gente tem coisas que bate com a palavra, e tem coisas que a gente fica meio assim, aí procura mais informações, e você no fim, o próprio Senhor, ele vem e nos revela, pelo Espírito Santo, confirma aquilo que na verdade é o que o Senhor quer nos ensinar. Amém? A Epístola de Judas, o tratado da fé genuína. Vamos ler aqui logo no início. Nesse último capítulo, estudaremos a Epístola de Judas. Eu dei o número para vocês, amados. 169. É isso?
Eu gosto muito de dar estudo. Às vezes eu estou pregando e eu acabo dando estudo, né? Mas o estudo é o que edifica, é o que nós precisamos para crescer. Nesse último capítulo estudaremos a Epístola de Judas, apesar de ser um dos menores livros da Bíblia, possuindo apenas 25 versículos, e de ser também um dos livros menos lidos. Parece incrível, né? Mas ele tem um conteúdo tremendo, e todos aqueles que lê este capítulo de Judas podem ter certeza, você fica muito mais alerta a aquilo que é heresia, aquilo que não bate com a mensagem que o Senhor veio trazer e nos entregou. Veja só, essa epístola, ela tem em seu escopo as mais importantes doutrinas bíblicas. Por isso, estudá-la trará enriquecimento pessoal e espiritual. Veremos nessa sessão que foi o autor, a mais provável data em que foi gravada esta epístola, a quem foi endereçada, o seu objetivo e seu conteúdo. Por fim, estudaremos o aspecto teológico marcante dessa epístola. Para você passar toda a teologia e dar todo o ensinamento que está contido nessas epístolas, nesse estudo, fica difícil. Vamos dar uma pincelada, mas eu tenho certeza que vocês vão entender como Deus me deu um entendimento muito maior lendo este capítulo, né? O autor dessa epístola, ele se identifica apenas como sendo Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, né? Não há dúvida de que Tiago não é outro senão o líder maior da igreja em Jerusalém. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de Judas, a Bíblia Sagrada, para nós assim darmos uma estudada juntos, né? Abram Judas, só tem um capítulo, né? Quando eu li pela primeira vez o livro de Judas, eu fiquei assim encantada. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa! Aleluia! Nós vamos ver hoje, né, a finalidade da advertência do apóstolo, né, de Judas aqui. Ele advertiu a igreja e a gente assim, né, não vê muito falar desse apóstolo, né? O trabalho dele, na verdade, o apostolado dele, na verdade, começou depois da ressurreição de Jesus, porque antes da ressurreição de Jesus, os irmãos de Jesus, eles não acreditavam muito em Jesus, mas depois que o Senhor Jesus ressuscitou, eles verdadeiramente se transformaram em evangelistas, né? Foram pregar o evangelho e, graças a Deus, cumpriram a missão. O autor da epístola, vamos ver então, abrir livro de Judas, né? Primeira epístola universal, vamos ver aqui a saudação que Judas teve. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados e queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Que coisa mais maravilhosa, conservados por Jesus. Nós temos que nos conservar a nossa fé, conservar fiel a Jesus Cristo. Para essa conservação de salvação é necessário conhecimento e revelação da palavra de Deus. Quando você tem a palavra dentro de você, você não desvia para lugar nenhum. E quando vem alguém te pregando coisas diferentes, você fica em espírito orando e você fala: Senhor, me cubra com teu sangue, Senhor, me revela a tua palavra. Você conhecendo a palavra, você já está preparando para responder segundo a palavra aquilo que não está confirmado pelo Espírito do Senhor segundo a Bíblia. Versículo 2, ele diz assim, ó: misericórdia e paz, caridade vos seja multiplicada. Irmão, mas que saudação mais linda nessa carta. Muitas vezes eu vou escrever para alguém, eu pego essas saudações dos apóstolos, né, das cartas, e coloco. Eu coloco ali
nas minhas cartas, misericórdia e paz, caridade, vos seja multiplicado, né? Amor multiplicado seja, o amor de Deus esteja derramado em vossos corações. O amor nos leva a ser misericordiosos, o amor nos conserva em paz, porque o amor vindo de Deus, ele é incondicional. E hoje a igreja só sobrevive movida por esse amor. Amém? Amém. Louvado seja Deus, né? O autor dessa epístola, veja só, nessa epístola identifica-se como sendo Judas, servo do Senhor Jesus. Não há dúvida que o Tiago não é outro senão o líder da maior igreja de Jerusalém. Vamos abrir em Atos capítulo 15, versículo 13, 21 e 18. Alguém abra, né? E leia para que não fique pulando muito, correndo muito. Alguém abre e leia Atos capítulo 15, versículo 13. Versículo 13, Atos 15, 13, 21 e o 18. Quer que já lê? Pode ler. Quando acabaram de compartilhar, Tiago pediu a palavra e arrazoou-lhes: irmãos, ouvi-me? 18, né? Isso. Diz o Senhor que faz essas realizações desde os tempos antigos. 21. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de sábado. Aleluia. Glória a Deus. E essa pregação continua até hoje. Marcos capítulo 6, versículo 3. Então você vê que o autor da epístola, ele ora estudava, era o meio, né? Meio irmão de Jesus e foi arrolado entre os parentes imediatos do Salvador. Marcos capítulo 6, versículo 3. Alguém pode ler? Não é este, certo? Isso. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele, e Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Então, olhando aqui para o livro, diz assim aqui no livro, a humildade, né, de Judas foi um motivo preponderante que o levou a não ousar ser conhecido como irmão de Jesus, bastando tão somente reconhecer a superioridade de seu irmão. Ele não se ensoberbeceu, né? Tiago, uma vez que queria ser reconhecido como servo do Senhor Jesus, estando no mesmo patamar dos cristãos que comungavam da mesma fé. Amém? Na simplicidade. Outros, sim, a resistência à fé apregoada por Jesus no início do seu ministério por parte de seus irmãos. Indica que Judas também não participou do colégio apostólico, tanto que faz uma distinção entre ele e os apóstolos, né? O versículo, vamos ver, Marcos capítulo 3, versículo 21 e João 7, versículo 5. Aleluia. Marcos 3, 21. Isso. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Meus parentes não criam. João 7, versículo 5. João 7. Ele não aparece, Jesus não aparece muito, né, entre os apóstolos. Não tem muita notificação de Judas, mas Judas seguia Jesus de perto. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Você vê que a incredulidade da família, né? Onde o Senhor fala, e isso acontece hoje com a gente também, né? Que Ele falou
que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Por isso, amados, o Senhor já avisou que isso aconteceria conosco, porque aconteceu com ele, mas ele prosseguia no seu propósito, na sua missão, e ali passaram-se o tempo, foi cumprido ali o tempo do Senhor, e aí eles tiveram que reconhecer, ele não era uma pessoa comum, né? Jesus era meio irmão, porque ele só era irmão por parte de mãe, né? Mas ele foi filho de Maria na carne, né? Como o pastor falou, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne no ventre da Virgem e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Gostei da explicação do pastor. Jesus, tanto ele era Deus como ele era homem. Há momentos que ele falava como homem, para nosso exemplo, e há momentos que ele agia e falava como Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então, Jesus é Deus feito em carne. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito entre os mortos. Louvado seja. Muitos dizem assim, mas nós não conseguimos ser como Jesus. Como não? Ele tomou o nosso, ele tomou a natureza humana nossa. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Quando nós cremos no poder do amor de Deus, revelado na pessoa de Jesus, porque Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus encarnado. Amém? Nós não cremos em reencarnação. Nós cremos no Cristo, no Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, que encarnou, amém? E veio a este mundo ser o Cordeiro de Deus e morreu pelos nossos pecados. Louvado seja Deus. Coisa mais gostosa você pregar para uma pessoa, né, católica. Você faz assim, você já ouviu falar, na igreja a gente ouve muito falar, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é Jesus. Amém? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Também não participou, olha, né? Judas não participou, e ele era uma pessoa simples, ele não participou de um colégio apostólico, tudo que ele aprendeu, assim como a gente, né? Aprendendo, caminhando com Jesus, caminhando pela fé, tendo experiências assim através de nós cremos na palavra de Deus, nós vemos os milagres acontecer. E o primeiro milagre aconteceu foi com a gente, né? E recebemos a Jesus e a nossa vida começou a ser transformada. Aquela paz que a gente não tinha começou a ser sentida. O amor que a gente não tinha, a gente começou a sentir um amor diferente pelas coisas, pela vida, pelas pessoas, pelos que sofrem. Então Deus é tremendo, mas é necessário um encontro, né? E aqui no verso 17, não precisa ler, vamos pular um pouquinho para correr um pouco, né? Dá tempo. A sua fé veio se tornar intensa, a fé de Judas, dos irmãos, a família de Jesus, a sua fé veio se tornar intensa após a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Judas? Como? Judas? Versículo 17 do capítulo de Judas? Versículo 17. É isso? Sim. Obrigada. Mas a vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Lembrai das palavras. Possivelmente Judas, ele era casado. 1 Coríntios 9:5. Vamos lá? Primeira Coríntios 9:5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Estavam questionando, não temos nós o direito, né?
a gente muitas vezes não vai ver questionado, mas hoje a igreja, Deus já tem dado vários ensinamentos e a gente já tem assim orientação, não é mesmo? Agora, quando precisa, é necessário, o que a gente faz? Se é irmãos, leva uma irmã. Se vai visitar, depende da pessoa que você vai visitar, manda os homens, né? Depende da pessoa que você vai visitar, leva as irmãs. Então, hoje, a igreja ela trabalha para que não seja defamada, a gente faz de tudo para que não tenha, né, comentários errados. Mas há situações também que não tem como, né? Como o apóstolo Paulo, ele precisava trabalhar com as mulheres, ele não era casado, não tinha esposa para levar junto. Então, havia críticas, mas ele tinha sempre uma resposta para dar, né? Pastor, esse versículo também é interessante, que ele revela que todos os irmãos de Jesus se converteram, né? Sim, Porque sim. fala assim como os irmãos de Jesus, né? A gente não pode levar como os irmãos de Jesus, quer dizer, então quer dizer que todos os irmãos de Jesus estavam na igreja. Sim. Aí mostra que todos eles se converteram também. Né? Após... Inclusive o Judas, né? Inclusive Judas, após a ressurreição, né? Após a Jesus ressurreição. teve aquela batalha em família, ele fazia, eles viam que ele era Tiago se diferente. tornou o líder da igreja em Jerusalém, inclusive, né? Sim, da maior igreja. A maior igreja que tinha na época. Louvado seja Líder Deus, do né? primeiro concílio. Aham. Ainda vamos ler no livro, estamos aqui no livro. Ele era casado possivelmente e tal, vamos ver. Finalmente, embora fosse muito comum o nome Judas, é pacífico identificar o escritor da epístola como sendo Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, descrevendo a si mesmo de 3 formas: o seu nome próprio, a sua função e a sua relação com a comunidade cristã, respectivamente, né? E quando você não converte, você pergunta, mas será que é o Judas? Não pode, Judas se forcou, né? Esse é outro Judas, esse é o Judas especial, esse era irmão, né? Meio irmão de carne do Senhor Jesus, né? Vamos então dar uma pulada aqui, vamos ver no item 5. Item 5, destinatário, destino da epístola, né? Para quem foi destinada a epístola de Judas? Amém! A epístola, vou apenas falar isso. A epístola de Judas, ela foi destinada aos cristãos, né? Estava havendo muita assim penetração de falsos profetas, né? De heresias, e eles estavam querendo assim confundir a igreja cristã. E aí Judas escreveu essa epístola para poder alertar os cristãos dos falsos mestres, né? Dos falsos pregadores que estavam adentrando a igreja para confundir a cabeça do povo. Então existe ainda hoje isso? Existe. Agora nós só temos assim a garantia de que seremos guardados, não confundidos, se nós estudarmos a palavra de Deus. Então esse encontro aqui é tremendo e maravilhoso, amém? Porque a gente pode assim compartilhar, vocês fizeram perguntas, né, para o pastor, aprendendo juntos, e é bem fácil esse estudo, viu? Esse livro aqui eu gostei muito, viu, pastor? Gostei muito. E convido os irmãos, né, e falo para os irmãos, gente, vai, o pastor falou que se você não for fazer o curso, vocês podem assistir. Mas hoje, olha, 3 pessoas queriam vir e foi impossibilitado, né? Um irmão de última hora falou, não, pode deixar, pastora. E eu vinha comigo e de repente, né, mas meu carro não, pensei que fosse aqui. A esposa falou e no fim ele não entendeu. Aí eu já estava vindo, não podia voltar, né? Eu já tinha tido problema para atrapalhar, para trazer um pouquinho. E assim, essa irmã que está vindo aqui, né? Ela chama Vanderly, ore por ela para que Deus, né, dê saúde, dê sabedoria para que ela possa continuar nessa busca, né? Ela está passando bastante luta, mas o Senhor está nessa guerra, amém? Ele é o nosso Deus que guerreia por nós as nossas lutas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e se Deus nos permitir, nós vamos ter continuidade, amém? Amém. Obrigada pela oportunidade. Na próxima aula também nós vamos iniciar o livro Evangelismo. Vai chegar aqui, não tem? Tá aí, é só pegar com a Marinéia, tá? Já tá aí o livro, quem quiser adquirir. Irmãos, uma das matérias que eu mais amo é Evangelismo.